Olá, meus caros, vamos voltar ao estudo de administração pública, agora enfatizando novas funções constantes do ciclo organizacional ou do processo administrativo. Como a gente já havia dito em aulas anteriores, a gente tem os processos de planejar, organizar, dirigir, controlar. Pode ser? Não é? Temos esses processos que, na verdade, dentro desse ciclo organizacional, pressupõe as funções básicas da administração, seja essa administração pública, seja essa administração privada. Havíamos visto a função planejamento, que se encarrega da missão, visão, criação de objetivos, metas, estratégias. Vimos a função organizar, que vai tratar dos departamentos, da estrutura, das maneiras de coordenação, do sistema de decisão, responsabilidade e comunicação. E agora vamos falar do sistema de direção. Não é? E dentro da direção, quem está escondidinha? A comunicação. E vamos também falar do sistema de controle. E dentro do controle, quem está escondidinho? A avaliação. Tá? Então agora a gente vai falar da função direção do pode ser e vamos falar da função controle do pode ser. Pode ser? Então vamos lá. Vimos então que a gente tem o ciclo organizacional, o processo organizacional. Na direção, o que a gente vai fazer? Segundo o Chiavenato, na função direção, a gente dirige os esforços coletivos para um propósito comum, comunica e negocia com as pessoas para obter consenso, para obter consonância, orienta as pessoas, lidera as pessoas, motiva as pessoas. Então, esse quadro básico aqui sintetiza o que se faz na função direção, tá? Toda vez que você pensar em direção, para a gente dirigir a contento, a gente tem que fazer mão da comunicação. Nunca esqueça disso, tá? Comunicação. Função direção, palavras de ordem. Palavras de ordem. Quais são as palavras de ordem para a função direção? Quando você estiver analisando questões, normalmente eles fazem questões de múltipla escolha para você enumerar. Dizer se a gente está falando da função planejamento, direção, organização, controle, não necessariamente nessa ordem, né? Quando eles fazem isso, eles vão perguntar e vão mencionar blocos de frase e você vai identificar essas palavras aqui. Toda vez que estivermos falando de direção, se na tua questão estiver falando em comunicação, fique ligado. Pode ser função, direção. Se falar liderança, então, vixe! Se falar motivação, vixe! Se falar em consenso, vixe! Se falar em consonância, pronto, estou falando da função direção. É isso que a direção vai querer fazer. A direção vai interpretar os planos, não é? E vai guiar as pessoas na organização para alcançar os objetivos dos planos, tudo dentro de uma estrutura organizacional. Então essa é a função direção. Vamos estudá-la em seus detalhes. Muito fácil a função direção, vocês vão ver. Então ela está relacionada com a maneira pela qual os objetivos devem ser alcançados por meio das atividades das pessoas e da aplicação dos recursos que compõem a estrutura organizacional. É um processo de guiar as atividades dos membros da organização rumo aos objetivos almejados e dentro dos rumos adequados e pensados dentro das estratégias, não é? Então, quem vai conduzir as organizações? Os dirigentes das organizações, não é? A função direção entra aí. Assim como o planejamento e a organização está presente em todos os níveis da organização, não é? A gente também vai ter direção de nível estratégico, direção de nível tático, direção de nível operacional. Distribui-se por todos os níveis. Envolve comunicar, liderar, motivar. E aí, quando a gente pensar em liderança, sempre deveremos pensar que liderança é mais do que imposição. Liderar é influenciar. Olha o que certa vez caiu, acho que na prova da ABIN. Falava assim numa questão do CESP. Falava que um dirigente de um órgão, por mais que ocupe uma posição formal dentro da hierarquia, pode não obter o exercício da liderança se não influenciar as pessoas. Certo ou errado? Certo. Por mais que você seja um dirigente máximo de um órgão, você pode não ser um líder,
Porque dirigir não é a mesma coisa que liderar. Sabe o que é liderar? É motivar as pessoas, é conduzir, é influenciar pelo exemplo, pelo seu carisma, ou seja lá pelo que for, mas que você faça com que as pessoas acreditem no que você acredita e façam o que você quer que elas façam. Isso é liderança, tá bom? Então, se a gente fosse até pensar na relação direção com a liderança, a gente teria a seguinte abordagem. Essa bola maior seria a direção. E contida na direção, a gente vai ter a bola da liderança, né? Nossos estudos, claro, não vão focar tanto no aspecto da liderança, que isso é um ponto muito mais trabalhado pela gestão de pessoas. Eu até vou fazer algumas menções, porque eu também atuo nessa área, mas o foco mesmo vai ser as organizações de maneira geral, tá? Sem focar tanto no aspecto humanístico aí. Mas a direção lida com a influenciação, não é? Com a liderança, envolve conceitos de mentoring e coaching, que também é estudado na gestão de pessoas, não é? Mentoring é voltado para o longo prazo, voltado para a carreira da pessoa, é orientar para a carreira. Coaching é orientar para o cargo que ocupa no momento atual, tem essa diferença, não é? Se a gente fala em treinamento e desenvolvimento, desenvolvimento está para mentoring, assim como treinamento está para coaching, né? Dentro da gestão de pessoas, isso é estudado. Então, a gente vai interpretar esses planos para orientar. Os planos gerais da organização são interpretados pela direção e a direção ajuda as pessoas a encontrar o rumo certo e alcançar os objetivos. E aí engloba tanto os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, conceito esses já amplamente estudados pela gente. Vamos ver os níveis, olha só, vem cá comigo. Vamos ver os níveis organizacionais e sua relação com a direção. Quando eu tenho um nível institucional, que é também chamado de nível estratégico, eu vou ter uma direção, é o nome que se dá. Ela vai ser genérica e sintética, ou seja, ela vai ser para a organização como um todo. E ela é voltada ao longo prazo. Sendo voltada ao longo prazo, ela tem uma amplitude macro. É macro orientada porque aborda a organização como um todo. Quando eu chego aqui no nível intermediário, ou nível tático, eu vou ter um nível de gerências. Logo, eu tenho como direção, o nome certo da direção é gerências. Então, eu tenho gerentes. Esses gerentes terão, essa gerência terá um conteúdo mais detalhado, só que menos genérico que o anterior. O tempo é um médio prazo e aí a gente vai abordar cada setor da organização. Sabe aquelas áreas funcionais? RH, finanças, orçamento, licitações e contratos. Cada unidade vai ter, cada setor da organização vai ter um gerente. Beleza. Nível operacional. Qual é o nome que a gente dá para o nível operacional, para a direção do nível operacional? Supervisão. É aquele teu chefe no teu setor, quando você passar em um concurso, amém, que vai estar controlando o seu dia a dia. Tudo o que você faz. Então, esse controle vai ser detalhado e analítico, essa direção. Ele vai te orientar, vai dizer o que você tem que fazer no seu trabalho no dia a dia e vai ser de curto prazo. Todos os dias isso vai acontecer. Vai ser micro-orientado, abordando cada operação em separado. Então, esses são os pontos essenciais acerca da direção. Só que existem modelos de dirigir, não é? E aí eu vou falar de algumas teorias, tá? Vou falar de algumas teorias que têm até influência na motivação das pessoas. Uma delas é a teoria X e a teoria Y. X e Y de MacGregor. Grave esse nome. Normalmente no concurso eles querem que você dê nome aos bois. Eles falam da teoria e associam a um nome. E aí você tem que saber se a teoria é relativa ao nome. Tem MacGregor que vai falar da teoria X e Y. Segundo MacGregor, há duas maneiras de dirigir. A primeira maneira seria a X. A segunda maneira seria a Y. É como se a gente tivesse dois extremos. Dessa ponta eu tenho teoria X, nessa ponta eu tenho teoria Y. Elas são diametralmente opostas, tá? Vamos entender primeiro o que seria a teoria X. Para a teoria X, não é? As pessoas nas organizações são indolentes, preguiçosas, não gostam de trabalhar, só trabalham por dinheiro, não é? Só trabalham por dinheiro, ou seja, são marmotas.
Então, por serem marmotas, essas pessoas precisam ser controladas com pulso firme. A liderança é autocrática, de conteúdo de cunho altamente burocrático. O líder vai determinar todas as diretrizes, vai dizer tudo o que você tem que fazer e você não tem autonomia, você não tem espaço para decidir. Você é um simples cumpridor de ordens, ou seja, um pau mandado marmota. Essa é a teoria X. Você pode adotar essa linha. E quando é que você vai adotar essa linha? Existe contexto na modernidade que isso seja útil? Sim. Se você lida com colaboradores que são preguiçosos, indolentes, não querem trabalhar, você vai ser participativo ou você vai ser burocrático, autocrático? Autocrático, né? Então, teoria X aí vai ter essa relação. Teoria Y. Agora a teoria Y é diferente. A teoria Y vai ser baseada na participação, no consenso, porque aqui os dirigentes acreditam que as pessoas têm capacidade de iniciativa, assumem responsabilidades, querem um trabalho motivador, inovador, as pessoas gerenciam sua própria carreira, não é? Então as opiniões são ouvidas, a informação é transmitida, há uma intensa troca, não é? Todo mundo trabalha em consenso, com consonância. O ambiente fica democrático, logo o estilo vai ser mais participativo e a gente não vai falar tanto em burocracia, mas em adaptação. A gente vai ter um modelo mais adaptativo, né? Eu, com certeza, gosto de trabalhar com um dirigente que tem em mente a teoria Y, né? Lógico, eu não quero ser tratado como uma marmota porque não o sou, né? Então, na teoria Y, você tem pessoas dinâmicas, aptas a contribuir, não é? Por isso, elas precisam ser guiadas, orientadas. Lá na teoria X, tem poucas orientações da direção. Simplesmente fala, faça. Não questiona nada e nem te ensina também. Vire-se. Na teoria Y, não. Ele te guia, ele te ensina, ele te mostra, porque acredita que você é capaz, acredita que você tem responsabilidade. Onde é que vai ter mais delegação? Na teoria X ou Y? Aliás, só vai ter na delegação na teoria Y, porque são dois extremos. Então, essa é uma maneira de pensar a direção nas organizações, pelo viés da teoria X e pelo viés da teoria Y. Olha o planejamento na teoria X e na teoria Y. O planejamento, quem fixa todos os objetivos serão os dirigentes máximos, vai ter pouca alternativa explorada, vai ter baixo comprometimento das pessoas quanto ao alcance dos objetivos, os subordinados não participam. Já na teoria Y, não. Tanto o líder quanto os subordinados vão negociar, fixar objetivos, vai ter forte participação, muitas alternativas exploradas e todo mundo vai se comprometer com os planos. Olha a diferença. Vamos pensar na direção. A direção vai ser autocrática na teoria X. As pessoas vão ser paus mandados, vão obedecer e vão oferecer forte resistência e os dirigentes desconfiam totalmente das pessoas. Além disso, a comunicação é só de uma via. A comunicação não vai fluir livremente, vai ser do topo para a base, ou seja, só ordens e comandos. Reclamações, jamais. Informação é muito limitada. Chegou aqui na teoria Y. A liderança é participativa, espírito de equipe. A gente vai ter pessoa com responsabilidade, buscando assumir seu lugar, comprometidas com o desempenho. Comunicações são de todas as vias. A gente fala de comunicação ascendente, comunicação descendente com feedback, com retroação do desempenho, para saber se está tudo ok, para saber se não está. A informação necessária vai fluir livremente, o que não acontece na teoria X. Agora, como é que é o controle? Controle na teoria X, o dirigente vai ser um juiz. Ele não confia na avaliação do desempenho e ele foca mais no passado, nas coisas que você errou, para ficar todo o tempo falando, você errou, marmota. É isso que acontece aqui com o controle. Não é? Ele pega no teu pé. O controle tem uma função punitiva. Aqui não. O líder vai impulsionar, ele funciona como um impulsionador, vai ter uma forte confiança na avaliação do desempenho. Porque quem é que avalia o desempenho das pessoas? O dirigente. Se o seu dirigente é teoria X, você vai confiar na avaliação dele ou você acha que ele quer te lascar? Você acha que ele quer te lascar. Na teoria Y, não, você confia na avaliação dele. Você recebe feedback, as pessoas também aprendem do passado, mas o foco é o futuro. Aqui,
O controle não está preocupado em punir, está preocupado em corrigir, em ajustar, em melhorar. Então tem essas abordagens e essas abordagens são bem diferentes entre si. E aí dentro do estudo de direção, a gente ainda aborda os estudos de Likert. Não é? Likert vai ter uma abordagem muito parecida com a de McGregor. Só que ele não vai apartar, ele não vai quebrar, fazer uma ruptura tão grande quanto o McGregor vai fazer. Que para McGregor ou você é X ou você é Y. Ele vai dar uma flexibilizada e vai trazer 4 estilos de direção que até então o McGregor não tinha falado, né? 2 deles vão ser muito parecidos com o McGregor X e Y, mas os 2 intermediários, não. A gente vai chegar lá. Então, para definir, segundo Likert, para definir como vai ser a direção, a gente tem que pensar nos seus componentes. Primeiro, a gente vai pensar no processo decisorial. Como é que são as decisões? São centralizadas ou descentralizadas? São autocráticas ou democráticas? Depois a gente tem que pensar em como é a comunicação. Comunicação é vertical e rígida, mas é vertical ou então vertical e horizontal de maneira aberta. E o relacionamento entre as pessoas? Os cargos são especializados e individualizados ou são cargos enriquecidos e abertos? E a punição e recompensa? Punição e medo é a ênfase ou a recompensa e o estímulo? Então, para a gente saber que tipo de direção a gente vai tomar, a gente tem que considerar o processo decisorial, os sistemas de comunicação, o relacionamento entre as pessoas e o sistema de punição e recompensa que uma organização adota. Então, olha só, a gente pode migrar sempre de um sistema 1 para um sistema 4. Isso é o que eles chamam de contínuo, tá? Contínuo da direção. Likert vai chamar de contínuo essa migração que a gente faz de um sistema para outro, do sistema 1 para o sistema 4. Então, são 4 sistemas, 1, 2, 3 e 4. Conforme a gente sai daqui e vai para lá, a gente vai flexibilizando. Olha, por exemplo, como é que é o processo decisorial no sistema 1. Totalmente centralizado, monopolizado e fechado. No sistema 4, que já é o outro extremo, ele vai ser democrático, aberto, descentralizado. E assim, sucessivamente, em cada um dos sistemas que vão compor aí a variação, né, o estudo da direção dentro do contínuo de Likert. E aí vamos estudar cada um dos sistemas. O sistema 1, ele vai ser idêntico, ele vai ser semelhante à teoria X de McGregor. É como se aqui fosse teoria X, ó, e aqui fosse Y. O que seria o sistema 2 e 3? Variações do sistema X e do sistema Y. Esse aqui está mais X e menos Y. Esse aqui está mais Y e menos X. É como se fosse mais ou menos assim, até que a gente chega no Yzão ali no final. Né? Se a gente fosse comparar as duas, tá? Nunca vi cair nisso em prova, mas se fosse comparar, elas têm essa equivalência, tá bom? Vamos lá, como é que é o sistema 1? O sistema 1 é chamado de autoritário coercitivo, tá? Sistema 2 é chamado de autoritário benevolente. Sistema 3 chamado de consultivo, sistema 4 de participativo. Vem cá comigo, vamos focar aqui no sistema autoritário coercitivo. Como é que são as decisões? Totalmente centralizadas, vai ter imposição, coerção, intimidação da direção sobre as pessoas, nenhuma informação, comando, somente ordens. Aliás, comando tem. Só vai ter comando e ordem, não tem informação. Eles não comunicam, eles não dizem o que tem que ser feito, tá? Nenhuma liberdade, muitas regras e regulamentos para as pessoas seguirem, e eles focam muito na punição, nas ações disciplinares, ainda não fala nada em recompensa. Ah, tá, mas não vamos ser tão duros, né? Vamos dar uma flexibilizada na parada, vamos andar aí nos sistemas, beleza, andamos para o sistema autoritário, continua autoritário, mas agora ele é benevolente. Olha o que acontece. Alguma centralização, ou seja, não é centralização total. Alguma imposição de regras e regulamentos, não é total também. Pouca informação. Aqui já começa a surgir o quê? Informação. As pessoas já começam a ter um mínimo de informação, só que ainda vai ter ênfase nas ordens, comandos, e olha o que surge.
alguma orientação. Uma orientaçãozinha começa a surgir aqui, é o que vai mudar. E aí tem alguma liberdade, desconfiança e condescendência. E as punições, que antes eram frequentes, não é? Aqui começam a ser menos arbitrárias. E olha outro ponto que vai diferenciar e vai fazer a diferença na tua prova para você definir entre um sistema e outro. As recompensas salariais que começam a surgir aqui, tá? Só tem recompensas salariais, não tem ainda recompensas simbólicas. Quando a gente migra para o sistema consultivo, a gente já vai ter descentralização. Olha a palavra que surge, palavra nova. Descentralização e delegação. Daqui para lá, nos dois sistemas autoritários, nem pense em falar em descentralização e delegação. Se tiver isso na tua prova, tasca errado. Sistema 1, que é o autoritário coercitivo, e sistema 2, que é o autoritário benevolente, não tem nem descentralização e nem delegação, beleza? Consulta aos níveis inferiores com certa delegação. Olha o fluxo de informação. Ele vai ser vertical, ascendente, porque sobe, e descendente, porque desce, né? Lógico, não é? Só que o que quer dizer isso? Quando vem de cima para baixo, a gente tem muitas ordens, comandos, orientações. Mas quando sobe, a gente tem relatórios de desempenho, críticas, sugestões, que as pessoas também podem fazer do nível inferior para o superior. Antes isso não acontecia. Aqui também a gente já vai ter um fluxo mais flexível de comunicação. Confiança nas pessoas, o trabalho em equipe começa a surgir, aí a gente vai ter recompensas salariais, como tinha na outra. Só que a gente já começa a diminuir os castigos e as punições que são cada vez mais raros. Estamos no sistema consultivo. Vamos ver o que difere o consultivo do participativo? O participativo é o mais flexível dos sistemas. No participativo, a gente vai ter total descentralização das decisões. É como se fosse uma organização adocrática mesmo. Participação, consenso, debate, intensa informação e comunicação, sugestões, ideias, todo mundo participa, total liberdade e autonomia das pessoas, poucas regras e restrições. ênfase nas recompensas salariais, mas agora surgem as recompensas sociais e as recompensas simbólicas, que até então não tinha. Como é que é a comunicação? Intensa, vertical e horizontal. Tanto ascendente quanto descendente, mas também horizontal. Tá? No estudo de comunicações eu vou tratar disso daqui de maneira mais clara. Então esses foram os sistemas administrativos de Likert, sistemas de direção que Likert nos propõe, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui, né? Daqui a pouco a gente retoma os estudos e fala um pouquinho mais da diferença entre grupos, equipes, força-tarefa e tudo mais. Até então.